Com sangue. Stephen King. Com sangue. (14 de dezembro de 2020) 1. Holly espera outra noite agitada sem dormir, mas ela dorme direito até o alarme do celular, a música Orinoco Flow, a acordar gentilmente às 6 horas. Ela se sente descansada, sente que voltou a ser ela mesma. Ela fica de joelhos, faz uma curta meditação matinal e então se senta à mesinha da cozinha para comer uma tigela de mingau de aveia, um copo de iogurte e uma caneca grande de chá constante Comet. Enquanto aprecia a pequena refeição, ela lê o jornal local no iPad. A notícia da bomba da escola McReed saiu da primeira página, dominada, como é de costume, pelas palhaçadas do presidente, e foi para a seção de notícias nacionais. Isso porque não houve nenhuma novidade no caso. Mais vítimas receberam alta do hospital. 2 crianças, um deles um talentoso jogador de beisebol, permanecem em estado grave. A polícia alega estar seguindo várias pistas. Holly duvida. Não tem nada sobre Chip Ondonsky. E ele foi a primeira pessoa em que ela pensou quando Enya a despertou. Não na mãe. Não no tio. Ela estava sonhando com Ondonsky? Se estava, não lembra. Ela sai do aplicativo do jornal, abre o navegador e digita o nome de Ondonsky. A primeira coisa que descobre é que o primeiro nome dele é Charles e que trabalha na afiliada da NBC em Pittsburgh há 2 anos. A bio dele é uma aliteração encantadora. Crimes, comunidade e fraudes contra o consumidor. Há vários vídeos. Holly clica no mais recente, intitulado WPN das boas-vindas a Chip e Fred. Ondonsky entra na redação, usando um terno novo, seguido de um jovem usando camisa xadrez e calça caque com bolsos grandes nas laterais. Eles são recebidos por uma onda de aplausos da equipe da emissora, tanto as pessoas no ar quanto a equipe do estúdio. Umas 40 ou 50 pessoas no total. O jovem Fred sorri. Ondonsky reage com surpresa e depois com o prazer de um tipo adequadamente modesto. Ele até aplaude em resposta. Uma mulher bem vestida, provavelmente a âncora, se aproxima. Chip, você é nosso herói, diz ela e dá um beijo na bochecha dele. Você também, Fred. Mas o jovem não ganha um beijo, só um tapinha rápido no ombro. Eu resgato você quando precisar, Peg, diz Ondonsky, gerando gargalhadas e mais palmas. O clipe termina aí. Holly assiste a mais vídeos, escolhendo de forma aleatória. Em um, Chip está do lado de fora de um prédio em chamas. Em outro, está no local de um acidente com vários veículos em uma ponte. No terceiro, está dando a notícia inovadora de uma nova ACM, com pá de prata cerimonial e trilha sonora tocando o YMCA do Village People. Um quarto, logo antes do Dia de Ação de Graças, mostra-o batendo repetidamente na porta de uma chamada clínica da dor em Suickley, sem receber nada para suas dores além de um abafado, nada a declarar, vai embora. Que cara ocupado, Holly pensa. E em nenhum dos vídeos Charles Chip Ondonsky tem uma pinta, porque está sempre coberta com maquiagem. Ela diz a si mesma enquanto lava pouca louça na pia. Foi só daquela vez, quando ele teve que entrar no ar correndo, que a pinta apareceu. E por que você está preocupada com isso afinal? Parece uma música da moda que gruda que nem chiclete na cabeça. Como ela acorda cedo, dá tempo de ver um episódio de The Good Place antes de ir trabalhar. Ela vai para a sala, pega o controle remoto e fica segurando, olhando para a tela apagada. Depois de um tempo, ela larga o controle remoto e volta para a cozinha. Pega o iPad de novo e encontra o vídeo de Chip Ondonsky fazendo a investigação sobre a clínica de dor em Suickley. Depois que o cara manda Chip ir embora, a câmera volta para Ondonsky em um close médio segurando o microfone
com a logo da WPN em destaque junto à boca e com um sorriso triste. Vocês ouviram. O autodeclarado médico da dor, Stephen Muller, recusou a responder perguntas e nos mandou ir embora. Nós fomos, mas vamos continuar voltando e fazendo perguntas até termos resposta. Aqui é Chippeondonsky em Swerkley. Voltamos com você, David. Holly assiste de novo. Nessa repetição, ela congela a imagem na hora que Ondonsky está dizendo vamos continuar voltando. O microfone abaixa um pouco nessa hora e é possível ter uma boa visão da boca. Ela abre os dedos para dar um zoom na imagem até a boca ocupar a tela toda. Não tem pinta ali. Ela tem certeza. Ela veria o fantasma mesmo que estivesse coberta com base e pó. Não tem mais pensamento nenhum sobre The Good Place na cabeça dela. O relato inicial de Ondonsky da cena da explosão não está no site da WPN, mas está no site do programa ABC News. Ela entra novamente e abre os dedos, ampliando a imagem até a tela estar tomada pela boca de Chip. E adivinha? Aquilo não é uma pinta. É terra? Ela acha que não. Ela acha que é pelo. Uma área que ele deixou sem barbear, talvez. Ou quem sabe outra coisa. Quem sabe o resquício de um bigode falso. Agora o pensamento de chegar cedo no escritório para poder ouvir as mensagens da secretária eletrônica e cuidar da papelada em paz antes de Pete chegar também sumiu da mente dela. Ela se levanta e anda 2 vezes pela cozinha, o coração batendo forte no peito. O que ela está pensando não pode ser verdade. É uma idiotice. Mas e se for verdade? Ela pesquisa no Google explosão no McReed Secondary School e encontra a imagem do entregador homem da bomba. Usa o dedo para aumentar a foto e se concentra no bigode do homem. Ela está pensando naqueles casos sobre os quais a gente lê de tempos em tempos, em que um incendiário em série acaba sendo um bombeiro, ou alguém do departamento oficial, ou de uma equipe de voluntários. Havia até um livro de crime real sobre isso, Fire Love, de Joseph Wambaugh. Ela leu quando estava no ensino médio. É uma história maluca de síndrome de Munchausen. É monstruoso demais. Não pode ser. Mas Holly se vê questionando pela primeira vez como Chip Ondonsky chegou ao local da explosão tão rápido, superando todos os outros repórteres por, bom, ela não sabe quanto tempo, mas ele chegou primeiro. Disso ela sabe. Mas espere, sabe mesmo? Ela não viu nenhum outro repórter ao fundo naquele primeiro boletim, mas dá para ter certeza? Ela remexe na bolsa e encontra o celular. Desde o caso que dividiu com Ralph Anderson, que acabou no tiroteio no buraco de Marysville, ela e Ralph costumam conversar, normalmente logo cedo. Às vezes, ele liga para ela. Às vezes, é ela que o procura. O dedo dela paira sobre o número dele, mas não chega a tocar. Ralph está de férias com a esposa e os filhos. E mesmo que não esteja dormindo às 7 da manhã, é tempo dele com a família. Ela quer incomodá-lo por algo tão pequeno? Talvez ela possa usar o computador e descobrir sozinha. Ela fica mais calma. Ela aprendeu com o melhor, afinal. Holly liga o computador, abre a foto do falso entregador e a imprime. Seleciona então várias imagens do rosto de Chip Ondonsky. Como ele é repórter, há muitas. Ela também as imprime. Leva tudo para a cozinha, onde a luz é mais forte de manhã. Arruma tudo em um quadrado. A foto do homem da bomba no meio, as de Chip ao redor. Ela se inclina e observa cada uma com cuidado por 1 minuto. Em seguida, fecha os olhos, conta até 30 e olha de novo. Ela solta um suspiro que é um pouco decepcionado e exasperado, mas acima de tudo aliviado. Ela se lembra de uma conversa que teve com Bill uma vez, 1 mês ou 2 antes do câncer de pâncreas dar cabo do seu sócio ex-policial. Ela perguntou se ele lia livros de detetive, e Bill disse que só as histórias de Harry Bosch escritas por Michael Connolly e as do 87º distrito de Ed McBain. Ele disse que aqueles livros eram baseados em trabalho policial real. A maioria dos outros era baboseira tipo Agatha Christie.
Ele disse uma coisa sobre os livros do 87º Distrito que ficou na cabeça dela. McBain disse que só existe 2 tipos de rostos humanos: rosto de porcos e rosto de raposa. Eu acrescentei que às vezes a gente vê um homem ou mulher com a cara de cavalo, mas é raro. A maioria é de porco ou raposa mesmo. Holly acha esse critério útil enquanto estuda as fotos na mesa da cozinha. Os 2 homens têm aparência razoável. Não quebrariam um espelho, sua mãe diria, mas de formas diferentes. O entregador, homem da bomba, Holly decide chamá-lo de George só por conveniência, tem um rosto de raposa. Estreito, lábios finos, o queixo pequeno e encolhido. O tanto que o rosto é estreito só se acentua pelo fato que o cabelo preto de George começa alto nas têmporas, curto e penteado bem baixinho junto ao crânio. Ondonsky, por sua vez, tem rosto de porco. Não de um jeito nojento, mas é redondo e não estreito. O cabelo é castanho claro. O nariz é mais largo e os lábios mais carnudos. Os olhos de Chip Ondonsky são redondos e, se ele estiver usando lentes de grau, são de contato. Os olhos de George, o que ela consegue ver por trás dos óculos, pareceu ser puxados nos cantos. Os tons da pele também são diferentes. Ondonsky é um cara branco típico. George, por sua vez, tem um tom meio amorenado na pele. Além de tudo, Ondonsky tem um buraquinho no queixo, como Kirk Douglas. George não. Eles não devem ser nem da mesma altura, pensa Holly, embora, claro, seja impossível ter certeza disso. Mesmo assim, ela pega uma caneta permanente na caneca da bancada da cozinha e desenha um bigode em uma das fotos de Ondonsky. Coloca ao lado da imagem de George da câmera de segurança. Não muda nada. Os 2 não podem ser o mesmo cara. Mas, já que ela está ali, ela volta novamente para o computador, ainda de pijama, e começa a procurar a cobertura inicial que devia ter chegado das filiadas das redes, como a ABC, Fox e CBS. Em 2 vídeos, ela vê a van da WPN ao fundo. No terceiro, ela vê o câmera de Ondonsky enrolando um cabo elétrico e se preparando para ir para o novo local. A cabeça dele está inclinada, mas Holly o reconhece mesmo assim pela calça caque larga com os bolsos laterais. É Fred do vídeo de boas-vindas. Ondonsky não aparece. Já deve estar ajudando. Ela volta para o Google e encontra outra emissora, independente desta vez, que devia estar no local. Ela joga a notícia WPET McReed School no site de buscas e encontra um vídeo de uma jovem que parece ter acabado de sair do ensino médio. Ela está falando ao lado de uma pinha de metal gigante decorada com luzes de Natal que piscam. A van da emissora está atrás dela, estacionada na saída atrás de um sedã Subaru. A jovem repórter está horrorizada, tropeçando nas palavras, noticiando tudo de um jeito que nunca vai fazer com que ela seja contratada, nem mesmo notada por uma das emissoras maiores. Holly não liga. Quando a câmera da jovem dá um zoom no exterior destruído da escola, mostrando médicos, a polícia e civis remexendo nos destroços e carregando macas, ela mira, palavra de Bill, em Chip Ondonsky. Ele está cavando como um cachorro, inclinado e jogando tijolos e tábuas quebradas para trás entre as pernas abertas. Ele ficou com aqueles cortes nas mãos de forma honesta. Ele chegou lá primeiro, diz Holly. Não antes das primeiras respostas, mas de qualquer outra emissora de TV. Seu telefone toca. Ainda está no quarto e ela atende no computador uma solução que Jerome acrescentou em uma de suas visitas. Você está vindo? Pergunta a Pete. Para onde? Holly está mesmo confusa. Ela parece ter sido arrancada de um sonho. Tomem Ford, diz ele. Você esqueceu mesmo? Não é a sua cara, Holly. Talvez não seja, mas ela esqueceu. Tom Tommy, dono da concessionária, tem certeza de que um dos vendedores, o melhor na verdade, está alterando os valores de suas contas para menos, talvez para sustentar uma mocinha com quem ele está saindo paralelamente, talvez para bancar um vício em drogas. Ele funga muito, diz Tommy. Alega que é o ar-condicionado. Em dezembro,
Dá um tempo. É o dia de folga de Dick Ellis, o que quer dizer que é a oportunidade perfeita para Holly olhar os números, fazer umas comparações e ver se tem algo errado. Ela poderia dar uma desculpa para Pete, mas a desculpa seria mentira, e ela não faz isso, a não ser que seja realmente necessário, pelo menos. Eu esqueci mesmo. Desculpe. Quer que eu vá até aí? Não. Se os números sustentarem as desconfianças de Tommy, Pete vai ter que sair mais tarde para confrontar Alice. Por ser ex-policial, ele é bom nisso. Holly nem tanto. Diz para o Sr. Tommy que posso me encontrar com ele na hora do almoço onde ele quiser e que a Achados vai pagar a conta. Tudo bem, mas ele vai escolher um lugar caro. Uma pausa. Holly, você está investigando alguma coisa? Ela está. E por que pensou tão rapidamente em Ralph Anderson? Tem alguma coisa que ela não está dizendo para si mesma? Holly, ainda está aí? Estou, diz ela. Estou aqui. Eu só perdi a hora. Então acabou mentindo mesmo. 2. Holly toma um banho rápido e veste um dos terninhos discretos de trabalho. Chip Ondonsky fica na cabeça dela o tempo todo. Ela pensa que talvez saiba uma forma de responder à principal pergunta que a incomoda. E por isso volta ao computador e abre o Facebook. Não há sinal de Chip Ondonsky usar a rede, o que é incomum para uma personalidade da TV. Elas costumam amar as redes sociais. Holly tenta o Twitter e bingo. Ali está, Chip Ondonsky, @Kondonsky1. A explosão na escola aconteceu às 2h19. O primeiro tweet de Chip no local aconteceu 1 hora depois. E isso não surpreende Holly. Kondonsky1 está ocupadíssimo. O tweet diz: Escola McReed. Tragédia horrível. 15 mortos até agora. Talvez muitos mais. Ore, Pittsburgh, ore. É tocante, mas o coração de Holly não se deixa enganar. Possivelmente por ela ter cansado dessa baboseira toda de sentimentos e orações. Talvez por parecer muito oportuno. Provavelmente porque ela não está interessada nos tweets que Ondonsky postou depois do acontecido. Não é isso que ela está procurando. Ela se torna uma viajante do tempo e volta pelo feed de Ondonsky até antes de a explosão acontecer. E a 1h46 ela encontra uma foto de uma lanchonete retrô com um estacionamento ao fundo. A placa em neon na janela diz: temos comida caseira apetitosa. O tweet de Ondonsky está embaixo da foto. Tempo só para um café com torta no Clausos antes de ir para Eden. Veja minha matéria sobre o maior bazar de garagem do mundo na Penn às 6. Holly pesquisa o Clausos Dining e encontra 2 estabelecimentos, um na Califórnia do Norte e um em Pierre Village, Pensilvânia. Outra pesquisa no Google, como a gente vivia sem, ela se pergunta, mostra que Pierre Village fica a menos de 15 minutos de Pineborough e da escola McReed, o que explica como ele e o câmera chegaram lá primeiro. Ele estava indo cobrir o maior bazar de garagem do mundo, em uma cidade chamada Eden. Outra pesquisa mostra que o município de Eden fica a 15 quilômetros ao norte de Pierre Village e a mesma distância de Pineborough. Ele só estava no lugar certo ou perto por acaso, na hora certa. Além do mais, ela tem certeza de que a polícia local, ou talvez os investigadores da ATF, já interrogaram Ondonsky e o câmera Fred sobre a chegada fortuita. Não por algum deles ser suspeitos, mas porque as autoridades vão cruzar todos os TSs e botar o pingo em todos os is em uma situação de bomba em que houve múltiplas vítimas e feridos. O celular dela está na bolsa agora. Ela o pega, liga para Tom Tomei e pergunta se está tarde para ela passar na concessionária e olhar os números. Talvez uma espiada no computador do vendedor suspeito? Claro, diz Tomei, mas arrumei a cara para almoçar no Demasios. O fettuccine Alfredo de lá é maravilhoso. Isso ainda faz parte do acordo? Sem dúvida, diz Holly, fazendo uma careta interna ao pensar na prestação de contas que vai preencher mais tarde. O Demasios não é barato. Quando sai de casa, ela diz para si mesma para encarar aquilo como penitência por ter mentido para Pete. Mentiras são uma bola de neve.
Vão ficando cada vez maiores. 3. Tom toma e devora o fettuccine Alfredo com um guardanapo enfiado na gola da camisa, sugando sem vergonha nenhuma. E depois pede uma panacota de frutas secas. Holly pede uma entrada e recusa a sobremesa, preferindo uma xícara de café descafeinado. Ela evita cafeína depois das 8 da manhã. Você devia pedir sobremesa. Diz Tommy como se aquela refeição fosse de graça. É uma comemoração. Parece que você me poupou algo em torno de $12.000, se suas contas estiverem certas. Estão, diz Holly. Pete vai fazer com que ele assuma o crime. Isso deve acabar com o problema. Pronto, então vamos lá, insiste ele. Vender parece ser sua postura padrão. Coma alguma coisa doce, permita-se. Holly balança a cabeça e diz que está satisfeita. O fato é que ela não estava com fome quando se sentou, embora tivesse comido o mingau de aveia hora antes. Sua mente fica voltando a Chip Ondonsky, sua música chiclete. Está cuidando do peso, então, é? É, diz Holly, o que não é totalmente mentira. Ela toma conta da ingestão de calorias e o peso se cuida sozinho. Não que ela tenha alguém para quem cuidar. O Sr. Tommy é que devia cuidar do dele, pois está cavando o próprio túmulo com o garfo e a colher. Mas não é papel dela falar isso. Você devia chamar seu advogado e seu contador se planeja processar o Sr. Ellis, diz ela. Meus cálculos não serão suficientes no tribunal. Pode ter certeza. Tommy se concentra na panacota. Acaba com o resto e olha para a frente. Não entendo, Holly. Achei que você ficaria mais feliz. Você pegou um bandido. Se o vendedor é muito ou pouco bandido, dependeria do motivo de ele estar desviando o dinheiro. Mas isso não é da conta de Holly. Ela só abre para Tommy o que Bill chamava de seu sorriso de Mona Lisa. Tem outra coisa na sua cabeça? Pergunta Tommy. Outro caso? De jeito nenhum. Responde Holly, o que também não é mentira. Não totalmente. A explosão da escola McReed também não é da conta dela. Ela não tem nada em jogo, Jerome diria. Mas aquela pinta que não era pinta fica na cabeça dela. Tudo em Chip Ondonsky parece legítimo, como diria Pete ou Bill, exceto pela coisa que a fez parar para pensar nele desde o começo. Há uma explicação racional. Ela pensa enquanto faz o sinal para o garçom trazer a conta. Você só não está vendo. Deixa pra lá. Só deixa pra lá. 4. O escritório está vazio quando ela volta. Pete deixou um bilhete no computador dela dizendo Hatner visto em um bar perto do lago. Estou indo. Me liga se precisar de mim. Herbert Hatner é um fugitivo da condicional com longo histórico de não aparecer quando seus casos, foram muitos, são levados a julgamento. Holly deseja sorte mentalmente a Pete e abre os arquivos, que ela e Jerome, quando ele tem oportunidade, estão digitalizando. Ela imagina que vai afastar a mente dela de Ondonsky, mas não é o que acontece. Depois de só 15 minutos, ela desiste e abre o Twitter. A curiosidade matou o gato, ela pensa, mas a satisfação o trouxe de volta. Vou só olhar uma coisinha e voltar para o trabalho burocrático. Ela encontra o tweet da lanchonete de Ondonsky. Antes, estava se concentrando nas palavras. Agora, é a fotografia que ela observa. É uma lanchonete retrô. Tem um sinal bonitinho de neon na vitrine. Estacionamento na frente. O estacionamento está só parcialmente ocupado e ela não vê a van da WPN por lá. Eles podem ter estacionado nos fundos, diz ela. Talvez seja verdade. Ela não tem como saber se tem mais vagas atrás da lanchonete. Mas por que fazer isso com tantas vagas disponíveis na frente, a poucos passos da porta de entrada? Ela começa a sair do tweet, mas para e se inclina para a frente até o nariz está quase tocando a tela. Seus olhos estão arregalados. Ela tem a sensação de satisfação que sente quando finalmente pensa na palavra que a está incomodando nas palavras cruzadas ou quando finalmente vê onde uma peça difícil encaixa no quebra-cabeça. Ela seleciona a foto da lanchonete de Ondonsky e a puxa para o lado. Em seguida,
Encontra o vídeo da jovem repórter desajeitada falando ao lado da pinha gigante. A Wanda é emissora independente, mais velha e mais humilde do que das afiliadas das redes grandes, está estacionada na saída atrás de um sedã Subaru verde musgo. O que quer dizer que o Subaru muito provavelmente estava lá primeiro, senão as posições estariam invertidas. Holly pausa o vídeo e abre a foto da lanchonete com o máximo de close que consegue. E sim, tem um sedã Subaru verde musgo no estacionamento da lanchonete. Não é conclusivo. Existem muitos Subarus na rua, mas Holly tem seu instinto. É o mesmo. É do Ondonsky. Ele parou na saída e correu para a cena. Ela está tão concentrada que, quando o celular toca, ela dá um gritinho. É Jerome. Ele quer saber se ela tem algum cachorro perdido para ele, ou criança perdida. Ele diz que se sente pronto para subir um degrau da escada. Não, diz ela, mas você poderia... Ela para antes de perguntar se ele pode pesquisar sobre um câmera da WPN chamado Fred, talvez se passando por blogueiro ou jornalista de revista. Ela deve conseguir encontrar Fred sozinha, usando o computador de confiança. E tem outra coisa. Ela não quer Jerome envolvido naquilo. Não se permite pensar exatamente no motivo, mas a sensação é forte. Poderia o quê? Pergunta ele. Eu ia dizer que, se você quisesse ir de bar em bar perto do lago, você poderia procurar... Eu amo ir de bar em bar, diz Jerome. Amo. Sei que ama. Mas você estaria procurando o Pete, não indo tomar cerveja. Veja se ele precisa de ajuda com um fugitivo da condicional chamado Herbert Hatney. Hatney é branco, em 50 anos, com tatuagem de um falcão ou algo do tipo no pescoço, diz Jerome. Eu vi a foto no quadro de avisos Hollyberry. Ele é um criminoso não violento, mas tome cuidado mesmo assim. Se o encontrar, não o aborde sem Pete. Pode deixar, pode deixar. Jerome parece animado. Seu primeiro bandido de verdade. Tome cuidado, Jerome. Ela não consegue deixar de dizer isso de novo. Se acontecesse alguma coisa com Jerome, ela ficaria destruída. E não me chame de Hollyberry. Estou perdendo a paciência. Ele promete e então desliga. Holly volta a atenção para o computador, os olhos indo de um Subaru verde musgo para o outro. Não quer dizer nada, ela diz para si mesma. Você só está pensando o que está pensando por causa do que aconteceu no Texas. Bill chamaria de síndrome do Ford azul. Ele dizia que, se você comprasse um Ford azul, de repente passaria a ver Fords azuis em toda a parte. Mas aquilo não era um Ford azul, era um Subaru verde. E ela não consegue controlar seu pensamento. Nada de John Law para Holly naquela noite. Quando sai do escritório, ela já tem informações e está incomodada. 5. Em casa, Holly prepara uma refeição e 15 minutos depois já esqueceu o que era. Ela liga para a mãe para perguntar se ela foi visitar o tio Henry. Sim, diz Charlotte. Holly pergunta como ele está. Confuso, diz Charlotte. Mas ele parece estar se adaptando. Holly não tem ideia se é verdade, porque a mãe tem um jeito de distorcer a visão do mundo até que esteja de acordo com o que ela deseja. Ele queria ver você, diz Charlotte, e Holly promete que vai assim que puder, talvez no próximo fim de semana. Sabendo que ele vai chamá-la de Jane, porque é Jane que ele quer, a que ele mais ama. Não é autopiedade, é só a verdade. É preciso aceitar a verdade. É preciso aceitar a verdade, diz ela, quer eu goste ou não. Com isso em mente, ela pega o telefone, quase liga para Ralph, mas se controla novamente. Qual é o sentido de estragar as férias dele só porque os dois compraram um Ford azul no Texas e agora ela está vendo o mesmo carro em toda a parte? Mas ela se dá conta de que não precisa falar com ele, ao menos não em pessoa. Ela pega o celular e uma garrafa de refrigerante e vai para a sala. Lá as paredes são cobertas de livros de um lado e de DVDs do outro, tudo arrumado em ordem alfabética. Ela se senta na poltrona confortável, mas em vez de ligar a Samsung de tela grande, abre o aplicativo de gravação do celular.
Só olha para a tela por alguns momentos e depois aperta o botão vermelho. Oi, Ralph, sou eu. Estou gravando isso no dia 14 de dezembro. Não sei se você vai ouvir porque, se o que eu estou pensando acaba não sendo nada, e provavelmente é o que vai acontecer, eu vou só apagar. Mas falar em voz alta pode ajudar a organizar meus pensamentos. Ela faz uma pausa na gravação, pensando em como começar. Sei que você se lembra do que aconteceu naquela caverna quando finalmente encontramos o forasteiro cara a cara. Ele não estava acostumado a ser encontrado, né? Ele perguntou o que me permitiu acreditar. Foi Brad que me permitiu fazer aquilo. Brad Hestfield. Mas ele não sabia sobre o Brad. Ele perguntou se foi porque vi um igual a ele em outro lugar. Lembra como ficou a cara e a voz dele quando ele perguntou isso? Eu lembro. Não só ansioso, mas ávido. Ele achava que era o único. Eu também achava. Tenho a impressão de que nós dois achamos. Mas, Ralph, estou começando a pensar se pode existir outro. Não igual, mas parecido. Da mesma forma que cachorros e lobos são parecidos, digamos. Pode ser só o que o meu velho amigo Bill Rogers chamava de síndrome do Ford azul. Mas, se eu estiver certa, vou ter que fazer alguma coisa a respeito, não é? Esse último trecho ficou lamurioso, perdido. Ela pausa a gravação de novo. Pensa em deletar essa parte, mas decide não fazer isso. Lamuriosa e perdida é como ela se sente agora. Além do mais, é provável que Ralph nunca escute aquilo. Ela continua. Nosso forasteiro precisava de tempo para se transformar. Havia um período de hibernação, semanas ou meses, quando a aparência dele mudava de uma pessoa para outra. Ele usou uma série de rostos ao longo de anos, talvez séculos. Mas esse cara, se o que eu estou pensando for verdade, ele pode mudar bem mais rápido. E é difícil acreditar nisso, o que é meio irônico. Lembra o que falei para você naquele motel pugento na noite anterior ao dia que saímos atrás do criminoso? Falei que você tinha que deixar o conceito de realidade de toda a sua vida de lado. Que não tinha problema os outros não acreditarem. Mas você tinha que acreditar. Eu falei que, se você não acreditasse, a gente provavelmente ia morrer. E que isso permitiria que o forasteiro continuasse usando o rosto de outros homens e os abandonando para assumirem a culpa quando mais crianças morressem. Ela balança a cabeça e até ri um pouco. Eu era como um daqueles pastores de cultos itinerantes que convocam os descrentes para encontrar Jesus, não era? Só que eu acreditava. E no final fiz você acreditar. O que bastou para que a gente fosse em frente. Só que agora sou eu que estou tentando não acreditar. Estou tentando dizer a mim mesma que é só a paranoica da Holly Dibney pulando atrás de sombras como eu fazia antes de o Bill aparecer e me ensinar a ter coragem. Holly respira fundo. O homem que me preocupa se chama Charles Ondonsky, mas usa o nome Chip. Ele é repórter de TV, e a linha dele é o que ele próprio chama de 3 Cs. Crimes, comunidade e fraudes contra o consumidor. Ele cuida de casos da comunidade, coisas como cerimônias inovadoras e o maior bazar de garagem do mundo, e também sobre fraudes contra o consumidor. Tem até um segmento no noticiário noturno da emissora dele chamado Chip em Alerta. Mas o que ele mais cobre são crimes e desastres, tragédias, morte, dor. E se isso não te fizesse lembrar do forasteiro que matou aquele garotinho em Flint City, eu ficaria muito surpresa. Chocada, na verdade. Ela pausa a gravação para tomar um gole grande de refrigerante, pois sua garganta está seca como o deserto, e solta um arroto alto que a faz rir. Sentindo-se um pouco melhor, Olha, aperta o botão de gravação e faz o relato, como faria ao investigar um caso. Recuperação de bens, cachorros perdidos, um vendedor de carros que tira $600 aqui, 800 ali. Fazer isso é bom. É como desinfetar uma ferida que começou a ficar um pouquinho vermelha. E naquela noite ela dorme como um anjinho.